Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna e, cara, acredite, tá? Não é mentira. Esse tema aqui que eu vou falar com vocês e vou conversar com vocês, não é mentira. Eu vou contar para vocês aqui bastidores de um time da segunda divisão do campeonato inglês, que a gente chama lá, é chamado de Championship, né? Mais ou menos assim que se pronuncia. É tipo a segunda divisão, tem a Premier League e a Championship, né? Que é a segunda divisão. E o time do Ryan Reynolds, que é o Deadpool, quase contratou uma joia do esporte, cara. Acredite, tá? Isso é verdade. Eu vou contar para vocês essa história, esses bastidores, e vou falar para vocês também aqui, cara, como é importante, né? Como é importante você revelar jogadores, cara. Porque você acaba colocando jogadores num mundo que dá uma visibilidade gigante para o teu clube, né? A partir do momento que um menino que é revelado na base de um grande clube, né, ele é colocado para o mundo, sempre que tiver uma negociação, vão lembrar desse jogador e vão lembrar desse clube, sabe? Então essa é a importância de você ter a base dentro dessa história. Eu vou contar tudo para você vai entender tudo. Fica até o final do vídeo que a história é muito bacana. Antes de mais nada, pedir para você, ó, se inscrever, ativar o sininho e deixar o teu like, que a gente tá trazendo conteúdo todo dia. Se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente, estamos trazendo conteúdo todo dia para você ficar munido de muita informação. Se você puder se inscrever, eu vou ficar grato e feliz demais, né? Esse aqui é o nosso objetivo, é dar foco no futebol nordestino. E quero deixar na descrição o meu link do meu canal alternativo, que é o Lunático Futebol Clube. Lá eu falo de seleção brasileira, futebol mundial, lá eu falo de futebol brasileiro como um todo. Então, se você quiser um canal com notícias mais amplas, clica no link da descrição, faça seu cadastro no Lunático Futebol Clube. Eu vou trazer um vídeo hoje bacana, tá? Uma polêmica lá, muito interessante. Então, te inscreve para você não perder nada. O link tá na descrição. Eu vou deixar também no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui. Vamos lá, vamos entender primeiro que história é essa. Luna nem sabia que o Deadpool, né? O ator que faz o Deadpool, ele tinha um time de futebol. Pois é. O Ryan Reynolds, o Ryan, se ele fosse brasileiro, enfim, o Deadpool aqui, ele é um ator que já de renome internacional e ele tem vários investimentos. Além dele ter também um clube de futebol que a gente vai falar agora, ele também tem um outro time de futebol americano. Então é um cara que faz vários investimentos. Além dele ser um ator renomado, ele também faz investimentos no meio esportivo. E no ano passado, ou melhor dizendo, nesse ano, só que na última temporada, que a temporada europeia acaba sempre no meio do ano, é diferente do futebol brasileiro, onde o futebol brasileiro acaba no final do ano, né? Ele conseguiu a promoção, o time dele conseguiu passar da terceira para a segunda divisão. E aí a segunda divisão, como eu falei, se chama Championship. O nome do time dele lá, cara, é complicado, eu não sei pronunciar direito, mas é Wrexham, acho que é mais ou menos assim, Wrexham, é mais ou menos assim que pronuncia, tá? Wrexham, né? Ele é o time que foi promovido para segunda divisão, para Championship. E aí o que é que acontece? É um time que está crescendo dentro do futebol inglês, sabe? Cada ano que passa ele vem galgando ali divisões. A tendência, né, é que eles caras queiram trabalhar. É bem difícil agora, mas eles querem trabalhando para ir para a Premier League, porque se eles nessa temporada conseguem mais uma vez a promoção, eles vão jogar a Premier League. Lá, salvo engano, caem 3 e sobem 3. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Caem 3 e sobem 3. Então, assim, pelo que indica, né, ele tem essa grande possibilidade, tá fazendo um grande investimento. Mas onde é que entra o esporte nessa história? Onde é que entra uma joia do esporte? Você lembra que o Pedro Lima foi revelado pelo esporte, foi contratado pelo Wolverhampton, né, que é um time da Premier League, da primeira divisão do campeonato inglês. Então, o Pedro Lima, e aí eu vou contar alguns bastidores da negociação dele agora, por quê? Porque ele foi emprestado para o Porto. Qual é o problema do Pedro Lima ter sido emprestado para o Porto? Só para você entender. Primeiro, a gente precisa entender que o Porto é muito maior do que o Wolverhampton, tá? É um time que já foi, inclusive, é o último time de Portugal que foi campeão da Champions League, né? Aquele time que, inclusive, tinha o Carlos Alberto. O Carlos Alberto que falou aquele comentário lá. Pega o Real Madrid, bota na segunda divisão do brasileiro para ver se ele vai crescer e tudo mais. Você lembra dessa história, né? Pois é, muito bem. Para ver se ele vai subir, enfim. E aí, o último título da Champions League de um clube português foi do Porto, que inclusive o técnico era o Mourinho, né? E o Mourinho tinha o Carlos Alberto. Pois bem, o Porto é muito maior do que o Wolverhampton, isso é indiscutível. E o Pedro Lima, ele estava tentando buscar um outro time para jogar. Por quê? Porque o Pedro Lima é muito jovem, né? E ao que parece,
o atual técnico do Wolverhampton, ele meio que não quer utilizar o Pedro Lima. O Pedro Lima, que inclusive é um jogador que chama a atenção do futebol mundial, cara, porque é um jovem de 18 anos, que hoje joga muito na seleção de base, vai jogar agora a Copa do Mundo, possivelmente, enfim. E é um cara que, inclusive, o próprio técnico não estava utilizando tanto ele e estava, inclusive, barrando ele até de seleção brasileira, né? Ele foi convocado para a seleção de base e o técnico não liberou o menino, né? É um menino de muita qualidade, de muito futebol, Pedro Lima. É um menino que possivelmente vai ser lateral da seleção brasileira principal em alguns anos, tá? Isso aí é um fato. É um menino de força física muito grande. E agora no Porto a tendência é que ele tenha muitas oportunidades para jogar. Só que antes disso, alguns outros clubes se interessaram pelo Pedro Lima. Por exemplo, quando estava no Sport, o grupo do Chelsea, né, tentou levar ele para o Estramburgo, né? Acho que é assim que se pronuncia também. Eu sou horrível, cara, de pronúncia. Que joga na França, né? Então ele estava para ir para lá, acabou não indo. Mas quando ele estava no Wolverhampton, ele recebeu uma proposta para jogar exatamente por empréstimo no time do Ryan Reynolds, sabe? No time do Ryan Reynolds, ou seja, ele ia cair uma divisão, ia jogar a Championship, que é a segunda divisão do futebol inglês, e iria jogar no time do Deadpool aqui, no time da segunda divisão. Só que o staff de jogador acabou entendendo que era muito mais interessante, e realmente ele jogar no Porto de Portugal. Por quê? Porque ele teria muito mais possibilidade de jogar. Claro que na Championship eu acho que ele jogaria até mais no Porto do que no Porto, mas ele teria uma visibilidade muito menor, onde no Porto ele acaba tendo uma visibilidade muito maior. Então, por pouco, o Ryan Reynolds aqui, né, o ator que faz o Deadpool, não contratou uma joia do esporte, cara. Por muito pouco isso não aconteceu. E aí é o que eu quero voltar naquele assunto, sabe? Que quando você tem um bom trabalho de base, você tem uma boa formação, e assim, o esporte vem tendo alguns problemas, né, de contratação do profissional, mas eu acho que na base eles vêm fazendo um bom trabalho e acabaram revelando grandes jogadores aí. O Pedro Lima é um, o Zé Lucas é outro jogador que deve ser vendido, não foi nessa janela, mas deve ser vendido na janela de inverno agora europeia, que é do final do ano, para um clube europeu, né? A tendência é que ele seja negociado. Então, quando você faz um trabalho bom da base, você consegue revelar jogadores que acabam tendo uma visibilidade que você não imaginaria. Porque, comenta aí, você imaginava que o ator do Deadpool, ele tem um time de futebol? E comenta aí também se você achava, né, que se você sabia, né, dessa história, né, que o Pedro Lima quase foi jogar no time do Ryan Reynolds. Inclusive, eu acho que essa história que eu tô trazendo é inédita. Acho que ninguém tinha falado sobre isso já, mas estou trazendo esses bastidores para vocês aqui, para vocês verem como o mundo dá voltas. O mundo é uma bola e o mundo é engraçado, né? Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que você acha sobre isso. Você já conhecia essa história, não conhecia? Comenta aqui e, é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já.